Uma sala há 100 pessoas, das quais 97 são homens. Bom, então fica entendido que 3 no total de 100 são mulheres. E que 97 sobre 100 já fica entendido que isso é 97%. Para que os homens representem 96%, ou seja, 96 sobre 100 das pessoas contidas na sala, deverá sair que número de homens? Ou seja, a pergunta é, eu tenho 97 sobre 100. Quanto eu tiro, ou seja, o x, quanto eu vou tirar para encontrar, para ficar com 96? Eu tenho um universo de 97 sobre 100 e vou tirar uma quantia x de homens, uma quantidade x de homens, para encontrar 96%. 96% é 96 sobre 100. E 97% é 97 sobre 100. Assim, para eu chegar a 96 por 100, eu vou ter que tirar uma quantia x de 97. E aqui esse denominador 97 mais 3 é igual a 100. Bom, 97 mais 3 igual a 100. Eu tenho duas frações, uma igualdade com duas frações, eu vou multiplicar cruzado. Produto dos meios é igual a produto dos extremos. Eu vou multiplicar o 96 pelo 100, eu vou multiplicar o 96 pelo menos x. 96 vezes 100 vai dar 9.600. E 96 menos x vai dar menos 96x. Bom, 96 vezes 100, 9.600. 96 vezes x menos 96x. 100 vezes 97, 9.700. 100 vezes menos x, menos 100x. Agora eu vou proceder aqui os cálculos dessa equação de primeiro grau. E eu vou retirar 9.600 de ambos os lados. Vou tirar 9.600 aqui, eu vou ficar só com menos 96x. Bom, como eu tirei 9.600 desse lado, como é uma igualdade, eu também tiro desse lado, e desse lado fica menos 100x. Desculpe, vai ficar 100 menos 100x. Esse 9.700, tirando 9.600, fica somente 100. Eu vou também tirar menos 96 aqui para ficar com zero, ou seja, na verdade eu somo mais 96x e mais 96x aqui. Desse lado aqui, como era menos 100 e colocamos mais 96, ficou menos 4. Desse lado aqui eu fiquei sem nada. Eu vou somar 4x e vou somar 4x para sumir com esse menos 4x aqui. Ou seja, 4x é igual a 100, dividindo ambos os lados. Por 4, 100 dividido por 4, x é igual a 25. Alternativa certa, a letra E. A próxima questão, questão 21. Suponha que o gasto com a manutenção de um terreno em forma de quadrado seja diretamente proporcional à medida do seu lado. Se uma pessoa trocar um terreno quadrado de 2.500 metros de área por outro também quadrado de 3.600 metros quadrados de área, o percentual de aumento no gasto com a manutenção será de... Bom, primeira coisa é encontrar a pergunta que está no final da questão. O percentual de aumento no gasto com a manutenção. Bom, temos que ver duas coisas aqui. O percentual de aumento é o quanto aumentou em cima de 100%. É aquele caso em que nós vamos ter que tirar 1 do resultado final, porque o percentual de aumento é em cima de 100%, que é o total. Um outro comentário importante é o seguinte: a pergunta fala,
o percentual de aumento no gasto com a manutenção será de... E no início da questão vem falando o seguinte: o gasto com a manutenção ele é diretamente proporcional à medida do lado. Então, a variável que vai determinar o gasto com a manutenção é a medida do lado. Detalhe importante, porque nesse tipo de questão, isso aí é como uma pegadinha. O aluno desatento, ele vai dividir o 3.600 por 2.500. Mas a questão diz no início o seguinte, que o gasto com a manutenção é diretamente proporcional ao lado e não à área, que é 2.500. Como eu acho essa área? Como eu acho o lado, se eu tenho a área? A área de um quadrado é o lado vezes o lado. Logo, se eu tenho uma área, para me achar o lado, eu tenho que achar a raiz quadrada da área. Ou seja, eu tenho que achar a raiz quadrada de 2.500. Eu fazendo uma decomposição de números primos, eu encontro que a raiz quadrada de 2.500 é 50. Então, a área sendo 2.500, o lado é 50. Ou seja, 50 vezes 50 dá 2.500. Da mesma forma, a raiz quadrada de 3.600 é 60. 60 vezes 60, 3.600. Como é que eu cheguei a esse resultado de 50 e de 60? Decompondo em fatores primos, os fatores quadrados, aí nós chegamos que 50 vezes 50 é igual a 2.500. Bom, então agora basta fazer o quê? Dividir o 60 pelo 50. Dividindo o 60 pelo 50, 1,2. 1,2 aumentou 20%. Se fosse 1,3, aumentou 30%. E assim por diante. Então, a alternativa certa é a letra C de casa. Aumentou, o gasto com a manutenção vai aumentar 20%. A próxima questão, questão número 6. Numa escola, um professor ganha 15 reais por aula dada e tem uma carga horária de 20 aulas por semana. Eventuais aulas de reforço são pagas com acréscimo de 40% por aula dada. Ou seja, a aula de reforço ela paga 40% de acréscimo. Então, se eu quero encontrar quanto é isso, eu multiplico por 1,4, porque é 40% de acréscimo. Se fosse um acréscimo de 50, 1,50. Se fosse um acréscimo de 51, 1,51, de 45, 1,45 e assim por diante. Cumprida a sua carga horária, se em uma determinada semana o salário desse professor foi de 552, o número de aulas de reforços dadas por ele nessa semana foi... Então é o seguinte, a pergunta é o número de aulas de reforço. Acontece que ele deu 20 aulas a 15 reais, ou seja, 300 reais. Se nós pegarmos esse 552 e tirarmos 300, vamos encontrar 252. Ou seja, 252 são relativos às aulas de reforço. E quanto vale uma aula de reforço? Eu vou pegar os 15, multiplicar por 1,4. Tá? Então vamos lá. 20 aulas por semana, ou seja, 15 aulas, 20 aulas a 15 reais, 20 vezes 15, 300 reais. Uma aula, 40% a mais. Eu vou multiplicar o 15, que é uma aula normal, por 1,40, 1,4. Eu vou encontrar 21. Como ele recebeu 552, ou seja, se as aulas normais dão 300 reais, é porque se eu tirar os 300, eu vou ficar com 252. Essa quantia se refere às aulas de reforço. Cada aula de reforço é 21. Quantas aulas de reforço? Basta dividir o 252, que é a quantia das aulas de reforço, por uma aula de reforço. Fazendo isso, 252 dividido por 21
dá um total de 12. A alternativa certa é a letra D, ou seja, 12 aulas de reforço foram dadas nesse mês, nessa semana, por esse professor. Bom, a próxima. Questão 17. Um advogado contratado por Marcos consegue receber 80% de uma causa avaliada em 200 mil. Para eu achar 80% de 200 mil, eu vou multiplicar por 0,8 ou por 80 sobre 100. 8 vezes 2, 16. Ou seja, a causa valia 200 mil e foi recebido, ele consegue receber 80%, que vai dar 160 mil. E cobra 15% da quantia recebida, ou seja, 15% de 160 mil. Bom, se o advogado vai cobrar 15%, é porque o Marcos vai receber 85%, ou seja, não vai receber 100, mas também não 100 de 200, é 100 de 160. No caso, 85% de 160. A quantia que Marcos recebe, então nós vamos ter que achar 85% de 160. Bom, 80% de 200 dá 160 mil. Retirando 15% do advogado, bom, corrigindo, não é 16 mil, é 160 mil. 80% de 200 mil, 160 mil. Agora nós vamos encontrar o 85%, já que o advogado fica com 15%, o Marcos fica com 85%. Então, retirando 15% do advogado, fica 85%. 160 vezes 85 sobre 100, 130.600, letra C, de casa. A próxima. 15. Fábio recebeu um empréstimo bancário de 10 mil reais para ser pago em 2 parcelas anuais a serem pagas respectivamente no final do primeiro ano e do segundo ano, sendo cobrados juros compostos à taxa de 20% ao ano. Sabendo que o valor da primeira parcela foi de 4 mil, podemos concluir que o valor da segunda parcela foi de... Bom, aumento de 20% nós vamos multiplicar por 1,2. Mas isso é final do primeiro ano. Então, 10 mil vezes 1,2, que dá um total de 12 mil. Como ele pagou 4 mil, isso implica que ele ficou devendo ainda 8 mil para o segundo ano. E nós vamos corrigir novamente por 1,2. 8 mil vezes 1,2 dá um total de 9.600. Alternativa certa, a letra E. A próxima questão. Questão 16. Um aparelho de TV é vendido por R$1.000 em 2 pagamentos iguais, sem acréscimo, sendo o primeiro como entrada e o segundo um mês após a compra. Se o pagamento for feito à vista, há um desconto de 4%, ou seja, vai se pagar 96% de 1.000. A taxa mensal de juros do financiamento é aproximadamente igual a... Esse modelo de questão é um modelo de questão clássica. Quando se paga a primeira parcela na entrada, o juro é devido ao valor da segunda parcela, que é como se fosse um dinheiro emprestado que a empresa empresta para o consumidor. Então o juro é em cima da segunda parcela, já que a primeira parcela é paga na entrada.
tá? E o preço à vista é o preço que realmente importa, porque esse preço de 1.000 já está embutido os juros. Então, o preço à vista é um preço com 4% de desconto, 4% de desconto, 96%. 96% de 1.000 é fácil, é 960. 96% de 1.000, 960. Como foi pago na primeira parcela 500, o dinheiro que a empresa empresta é 960 menos o 500 que já foi pago na entrada. A empresa estará emprestando, então, R$460 e por isso vai cobrar uns juros de R$40 a mais devido a esses 460. Ou seja, o juro é só de R$40, porque o consumidor ele paga 500 no mês na entrada e depois paga 500. Se ele pagasse mais 460, ele levaria à vista e não pagaria esses 40 a mais. Esse 40 é os juros e o dinheiro que a empresa empresta é R$460. Então, o juro vai ser 40 sobre 460. 40 sobre os 460 dá 0,869, arredondando 8,6,9, 8,7%, alternativa certa, a letra A. Então, a próxima, questão 8. Uma máquina de lavar roupa é vendida à vista por 1.200 ou então a prazo com 300 de entrada, mais uma parcela de 1.089, 2 meses após a compra. A taxa mensal de juros, detalhe, juros compostos do financiamento é, juros compostos tem um fator de capitalização diferente do juros simples, que é um expoente. Esses 2 meses vão ser o período a juros compostos é um expoente, base expoente. Então nós vamos elevar a taxa, elevar aquele expoente. Bom, à vista é 1.200 ou a prazo com 300 de entrada, ou seja, se eu tirar 1.200, tirar o 300 de entrada, o dinheiro emprestado vai ser de R$900. Ou seja, a loja vai emprestar R$900. Por quê? O preço à vista é 1.200 e a entrada é de R$300. Bom, o que a loja vai fazer? Ela vai cobrar um montante. O que é um montante? Um montante é o capital acrescido dos juros. Nesse caso dessa questão, o capital é R$900, que nós vamos colocar uma taxa de juros durante 2 meses. E essa taxa de juros é justamente a pergunta da questão. Então, o montante que a loja vai receber, R$1.089. O fator de capitalização é 1, por que 1? 1 de 100%, mais a taxa elevada ao período, no caso que é 2. Então, o fator de capitalização é 1 mais I, que é a taxa, elevada a N, que é o período. O I é a taxa, nós não sabemos. E o período vão ser durante 2 meses. Que a empresa vai emprestar R$900 e vai querer obter R$1.089. Então, R$900 é o capital e R$1.089 é o montante. Montante é igual ao capital. Então, montante R$1.089 é igual ao capital 900 multiplicado por esse fator de capitalização, que é o 100%, a taxa de juros durante 2 meses. Então está armado. Montante é o capital e esse aqui vai ser o período, vai ser o fator dos juros. Capital vezes esse fator de capitalização aqui. Bom, para eu resolver essa equação, eu quero achar esse valor do I. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou eliminar esse 900. Eu vou dividir esse lado e esse lado por 900. Aqui eu vou eliminar e vou dividir esse lado aqui por 900. Dividindo os dois lados por 900, vou dividir os dois lados, vai ficar, esse lado aqui vai ficar 1,21, aqui vai ficar 1 mais I elevado ao quadrado.
como é que eu vou fazer para eliminar esse quadrado? Qual é a operação inversa, oposta ao quadrado? É a raiz quadrada. Ao expoente 2 aqui. É a raiz quadrada. Então eu vou elevar o lado esquerdo ao quadrado e o lado direito também da equação ao quadrado. Colocando raiz quadrada de ambos os lados, fica raiz quadrada de 1,21, raiz quadrada de 1 mais i ao quadrado. Essa raiz quadrada vai ser cortada com esse expoente 2 no lado direito, vai ficar só 1 mais i. Raiz quadrada de 1,21, raiz quadrada de 121 é 11. Então, a raiz quadrada de 1,21, 1,1. Então, vai ficar 1,1 mais 1 mais i, porque a raiz quadrada cortou esse expoente 2 aqui. Bom, se eu tenho 1,1 e 1 aqui, se eu tirar 1 daqui, tirar 1 do lado esquerdo e tirar 1 do lado direito, o meu lado direito só vai ficar o i, que eu quero achar. Então, vai ficar 1,1 menos 1 dá 0,1. 0,1 é 10%. Então, a taxa é 0,1, que é igual a 10%, letra A. Letra A. Bom, meus amigos, vem o que vier. Nós temos que ser determinados rumo à vitória.